agora a palavra o senhor deputado Pedro Tanda, do Partido UNITA. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, honoráveis deputados, todo o protocolo observado. Nesta oportunidade, gostaria de começar por dizer que o Executivo devia olhar com seriedade para a necessidade de diversificar a economia e deixar de ter o petróleo como único recurso. Entendemos por isso que, para a concessão dos blocos em referência, se crie planos focados para a diversificação da economia e assegurem um crescimento econômico sustentável em benefício de todos os angolanos. É também nosso desejo que da exploração destes recursos resultem benefícios capazes de mudar significativamente a vida de todos os trabalhadores e das comunidades. Este país é dos maiores produtores de petróleo. Infelizmente, os beneficiários da exploração petrolífera não se têm refletido positivamente na vida das populações, não obstante a alta preços registrada nos últimos anos, nomeadamente anos de 2019, 20 e 21. Era de esperar que, pelo menos, algumas das infraestruturas erguidas tivessem qualidade, para não faltar ou falar de mais infraestruturas que o país tanto carece. A exemplo da desprezada província do Zaire, aliás, a maior produtora do petróleo no país. E a pergunta que não se pode calar é: que milagre fará o Executivo para contornar a situação agora que o país se encontra numa bancarrota não declarada? Senhora Presidente, para a concessão do bloco 2011, devemos refletir primeiro e nos perguntamos onde estamos e como estamos. Porque a essa altura do campeonato morreram milhares de pessoas nas nossas estradas nacionais, o índice elevado de prostituição e o fomento do trabalho infantil. Há necessidade de haver uma intervenção urgente e eficaz contra a subida inesperada dos preços da cesta básica. Queremos mais postos de trabalho para os jovens, valorização dos trabalhadores, melhores condições de trabalho. E isso só acontece com uma governação transparente. Porque outros, ou as empresas autorizadas ou autorizadas, deviam ser instadas a recrutar, treinar e empregar forças de trabalho local. A título de exemplo, a petrolífera anglo-americana, BP, Exploração e Produção Produtora Angolana, foi autorizada a vender 30% da sua participação no bloco 2011, a uma petrolífera francesa Total Energia, de acordo com o decreto 84/23. O bloco já pertencia a outra empresa e já foi explorada pela Cobalt, e os direitos da exploração foram passados pela Sonangol em 2011, tendo o grupo de empreiteiros ficado com 80% e a Sonangol apenas com 20%. O que essa empresa fez? Abandonou os blocos 20 e 21 após ter feito a descoberta e exploração, e as suas manobras na referida altura. O bloco petrolífero tinha problemas com a justiça norte-americana, pois a petrolífera foi multada pelas autoridades dos Estados Unidos da América por ter acusado de corrupção. Senhora Presidente, a Revolução Industrial, além de tirar o ser humano da caça e coleta, levou um ciclo de inovações que hoje representa um imenso avanço. Já é hora de nos organizarmos em torno da produção agrícola e da indústria. A fome já não pode nos assolar e tampouco o desemprego. A fome, seja ela relativa ou absoluta, tem de ser extinta, bem como as desigualdades sociais. Infelizmente, ainda temos a maioria do país esquecida, sendo apenas lembrado no tempo de angariar votos e fazer promessas. Ainda boa parte do país vive na extrema pobreza. Senhora Presidente, essa não é a Angola que queremos para os nossos filhos. Não precisamos estar aqui a discutir tantos papéis e depois não resolver nossos problemas. A estratégia geral de concessão petrolífera deve ser para o bem de todos os angolanos e não para alguns. Não definimos angolano pela cor, raça, seja branco, preto e mulato. Eu defino o angolano como aquele que ama Angola e luta por ela. Jonas Savimbi. Pedir ao governador do Zaire que pare de perseguir os ativistas desta província. Ao não querer ser criticado,
os persegue utilizando SIC, notificações por cima de notificações, seja capaz de assumir as críticas como governante que é. Tenho dito. Muito obrigado. Agora a palavra o senhor deputado Pedro Tanda, do Partido UNITA. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, honoráveis deputados, todo o protocolo observado. Nesta oportunidade, gostaria de começar por dizer que o Executivo devia olhar com seriedade para a necessidade de diversificar a economia e deixar de ter o petróleo como único recurso. Entendemos por isso que, para a concessão dos blocos em referência, se crie planos focados para a diversificação da economia e assegurem um crescimento econômico sustentável em benefício de todos os angolanos. É também nosso desejo que da exploração destes recursos resultem benefícios capazes de mudar significativamente a vida de todos os trabalhadores e das comunidades. Este país é dos maiores produtores de petróleo. Infelizmente, os beneficiários da exploração petrolífera não se têm refletido positivamente na vida das populações, não obstante a alta preços registrada nos últimos anos, nomeadamente anos de 2019, 20 e 21. Era de esperar que, pelo menos, algumas das infraestruturas erguidas tivessem qualidade, para não faltar ou falar de mais infraestruturas que o país tanto carece. A exemplo da desprezada província do Zaire, aliás, a maior produtora do petróleo no país. E a pergunta que não se pode calar é: que milagre fará o Executivo para contornar a situação agora que o país se encontra numa bancarrota não declarada? Senhora Presidente, para a concessão do bloco 2011, devemos refletir primeiro e nos perguntamos onde estamos e como estamos. Porque a essa altura do campeonato morreram milhares de pessoas nas nossas estradas nacionais, o índice elevado de prostituição e o fomento do trabalho infantil. Há necessidade de haver uma intervenção urgente e eficaz contra a subida inesperada dos preços da cesta básica. Queremos mais postos de trabalho para os jovens, valorização dos trabalhadores, melhores condições de trabalho. E isso só acontece com uma governação transparente. Porque outros, ou as empresas autorizadas ou autorizadas, deviam ser instadas a recrutar, treinar e empregar forças de trabalho local. A título de exemplo, a petrolífera anglo-americana, BP, Exploração e Produção Produtora Angolana, foi autorizada a vender 30% da sua participação no bloco 2011, a uma petrolífera francesa Total Energia, de acordo com o decreto 84/23. O bloco já pertencia a outra empresa e já foi explorada pela Cobalt, e os direitos da exploração foram passados pela Sonangol em 2011, tendo o grupo de empreiteiros ficado com 80% e a Sonangol apenas com 20%. O que essa empresa fez? Abandonou os blocos 20 e 21 após ter feito a descoberta e exploração, e as suas manobras na referida altura. O bloco petrolífero tinha problemas com a justiça norte-americana, pois a petrolífera foi multada pelas autoridades dos Estados Unidos da América por ter acusado de corrupção. Senhora Presidente, a Revolução Industrial, além de tirar o ser humano da caça e coleta, levou um ciclo de inovações que hoje representa um imenso avanço. Já é hora de nos organizarmos em torno da produção agrícola e da indústria. A fome já não pode nos assolar e tampouco o desemprego. A fome, seja ela relativa ou absoluta, tem de ser extinta, bem como as desigualdades sociais. Infelizmente, ainda temos a maioria do país esquecida, sendo apenas lembrado no tempo de angariar votos e fazer promessas. Ainda boa parte do país vive na extrema pobreza. Senhora Presidente, essa não é a Angola que queremos para os nossos filhos. Não precisamos estar aqui a discutir tantos papéis e depois não resolver nossos problemas. A estratégia geral de concessão petrolífera deve ser para o bem de todos os angolanos e não para alguns. Não definimos angolano pela cor, raça, seja branco, preto e mulato. Eu defino o angolano como aquele que ama Angola e luta por ela. Jonas Savimbi.
Pedir ao governador do Zaire que pare de perseguir os ativistas desta província. Ao não querer ser criticado, os persegue utilizando SIC, notificações por cima de notificações. Seja capaz de assumir as críticas como governante que é. Tenho dito. Muito obrigado. Agora a palavra o senhor deputado Pedro Tanda, do Partido UNITA. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, honoráveis deputados, todo o protocolo observado. Nesta oportunidade, gostaria de começar por dizer que o Executivo devia olhar com seriedade para a necessidade de diversificar a economia e deixar de ter o petróleo como único recurso. Entendemos por isso que, para a concessão dos blocos em referência, se criem planos focados para a diversificação da economia e assegurem um crescimento econômico sustentável em benefício de todos os angolanos. É também nosso desejo que da exploração destes recursos resultem benefícios capazes de mudar significativamente a vida de todos os trabalhadores e das comunidades. Este país é dos maiores produtores de petróleo. Infelizmente, os beneficiários da exploração petrolífera não se têm refletido positivamente na vida das populações, não obstante a alta preços registrada nos últimos anos, nomeadamente anos de 2019, 20 e 21. Era de esperar que, pelo menos, algumas das infraestruturas erguidas tivessem qualidade, para não faltar ou falar de mais infraestruturas que o país tanto carece. A exemplo da desprezada província do Zaire, aliás, a maior produtora do petróleo no país. E a pergunta que não se pode calar é: que milagre fará o Executivo para contornar a situação agora que o país se encontra numa bancarrota não declarada? Senhora Presidente, para a concessão do bloco 2011, devemos refletir primeiro e nos perguntamos onde estamos e como estamos. Porque a essa altura do campeonato morreram milhares de pessoas nas nossas estradas nacionais, o índice elevado de prostituição e o fomento do trabalho infantil. Há necessidade de haver uma intervenção urgente e eficaz contra a subida inesperada dos preços da cesta básica. Queremos mais postos de trabalho para os jovens, valorização dos trabalhadores, melhores condições de trabalho. E isso só acontece com uma governação transparente, porque outros ou as empresas autorizadas ou autorizadas deviam ser instadas a recrutar, treinar e empregar forças de trabalho local. A título de exemplo, a petrolífera anglo-americana, BP, Exploração e Produção Produtora Angolana, foi autorizada a vender 30% da sua participação no bloco 2011 a uma petrolífera francesa Total Energia, de acordo com o decreto 84/23. O bloco já pertencia a outra empresa e já foi explorada pela Cobalt, e os direitos da exploração foram passados pela Sonangol em 2011, tendo o grupo de empreiteiros ficado com 80% e a Sonangol apenas com 20%. O que essa empresa fez? Abandonou os blocos 20 e 21 após ter feito a descoberta e exploração, e as suas manobras na referida altura. O bloco petrolífero tinha problemas com a justiça norte-americana, pois a petrolífera foi multada pelas autoridades dos Estados Unidos da América por ter acusado de corrupção. Senhora Presidente, a Revolução Industrial, além de tirar o ser humano da caça e coleta, levou um ciclo de inovações que hoje representa um imenso avanço. Já é hora de nos organizarmos em torno da produção agrícola e da indústria. A fome já não pode nos assolar e tampouco o desemprego. A fome, seja ela relativa ou absoluta, tem de ser extinta, bem como as desigualdades sociais. Infelizmente, ainda temos a maioria do país esquecida, sendo apenas lembrado no tempo de angariar votos e fazer promessas. Ainda boa parte do país vive na extrema pobreza. Senhora Presidente, essa não é a Angola que queremos para os nossos filhos. Não precisamos estar aqui a discutir tantos papéis e depois não resolver nossos problemas. A estratégia geral de concessão petrolífera deve ser para o bem de todos os angolanos e não para alguns. Não definimos angolano pela cor,
raça, seja branco, preto e mulato, eu defino o angolano como aquele que ama Angola e luta por ela. Jonas Savimbi. Pedir ao governador do Zaire que pare de perseguir os ativistas desta província. Ao não querer ser criticado, os persegue utilizando SIC, notificações por cima de notificações. Seja capaz de assumir as críticas como governante que é. Tenho dito. Muito obrigado.